Não, aí não foi a igreja toda, não, só foi duas pessoas. Graça e paz, igreja do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao Senhor por estar aqui nessa noite. Confesso que estou assim um pouquinho nervosa, viu? A gente fica, mas Deus é que está no controle de todas as coisas. Eu quero dizer para você que subir no altar é muito sério. Então, quando a gente sobe no altar é com temor e tremor, porque é muito forte, é algo muito forte. O altar, ele é santo. E eu quero desejar boas-vindas para vocês, amém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sei que tem visitantes essa noite. Meu nome é Adriana, sou líder de célula, líder de ministério, mãe de 2 missionários. Aquele missionário lá da mesa de som é meu filho, é o primogênito. É o missionário Kevin e a missionária Kelly. Por que eu falo missionário? Eu declaro todos os dias sobre a vida deles. Amor, paixão pelo Senhor. Nós precisamos declarar todos os dias na vida dos nossos filhos. Amém? Eu convido você a passear aqui um pouquinho na palavra de Deus comigo. Mas antes, você que está com seu caderninho de anotação, o tema é Tempo de Deus. Mas antes de eu ler a palavra, eu vou falar um pouquinho aqui. E você vai entender quando eu começar aqui no decorrer da ministração. Tempo de Deus. Como eu falei agora há pouco, sou a Adriana, tenho 43 anos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Nascida ali no estado de Brasília. Eu venho de uma família de militar. Já tenho essas raízes. E por que eu estou falando isso? Eu convido você a abrir a Bíblia lá em Atos. Você vai entender. Livro de Atos, capítulo 13. Capítulo 13. Fala assim: na igreja de Antioquia, eu creio que seja assim a expressão. Havia profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Amados, quando eu li essa passagem, eu disse: meu Deus, o Espírito Santo que os chamou, o Espírito Santo que separou. Eles foram separados para uma grande missão. E aqui é onde começa a caminhada, a grande missão de Paulo. Vamos lá? Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram em Chipre. Chipre faz parte ali do país da Turquia. Enviados, olhem só, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre.
Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Se você observar aqui no versículo 2, houve um separar de Deus para uma missão. Mas vamos caminhando mais à frente, que vai chegar algo muito interessante. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. João naquela época foi para se auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. Procônsul, ele é governador de uma província. No latim, é governador de uma província. O procônsul, sendo culto, mandou chamar Barnabé e Saulo. Veja só, um homem culto, um governador, mandou chamar quem? Os homens de Deus. Por quê? Porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Mas aí vem a outra parte. Mas Elimás quem era? O mágico. Opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Ele tentou desviar para que aqueles homens de Deus não chegassem até ele, para ouvir a palavra de Deus. E o homem queria ouvir. Ele queria ouvir a palavra de Deus. Eu estava meditando e pensando, eu disse, ele estava sedento para ouvir a palavra de Deus, mas o outro estava impedindo. Agora, é nessa parte que eu quero chegar. Igreja, quando nós temos um chamado, quando o Senhor nos envia, muitas vezes encontramos obstáculos. Olha aqui, eles encontraram um pequeno obstáculo. Só que Paulo tinha um grande relacionamento com Deus. O relacionamento de Paulo com Deus era muito profundo. E olha o que aconteceu. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimás, o mágico, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimás e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Se Paulo não tivesse um relacionamento com Deus, ele não tinha detectado isso. Mas ele detectou. O Senhor mostrou para ele o que estava por trás de Elimás. Um engano, uma barreira, um espírito maligno que queria barrar aqueles homens de Deus a chegar até aquele homem. Vamos caminhando. Aí ele disse assim, Paulo, quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Ele fez uma pergunta. Ele perguntou para ele, quando é que tu vai parar de perverter os caminhos do Senhor? Igreja, isso é muito sério. Mais à frente diz assim: saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Viu aí? E você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Amados, ali tinha um propósito, mas foi também necessário vir essa barreira.
Sabe por quê? Porque o milagre do Senhor, ele foi praticado ali. Ele não foi só falado, mas veio a prática. E aquele homem precisava ver o sinal de Deus. Aquele homem precisava saber quem era Deus. E aqui diz o quê? Ele creu e ficou profundamente impressionado com o quê? Com o ensino do Senhor. Amados, quando a gente está orando por alguém, seja na família, seja no teu serviço, aonde você for, é necessário que venha acontecer coisas para aquela pessoa entender quem é o Senhor, o que Ele faz, porque Ele é Deus de maravilhas, Ele é Deus de poder e Ele faz todas as coisas. E eu quero falar aqui algo para vocês. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei de algo. Eu vou compartilhar aqui com a igreja. 2022, já saindo quase da pandemia, se eu não me engano. O projeto onde eu trabalho estava lotado. E antes de eu sair para lá, o projeto, o Senhor disse assim: veste a farda. Aí eu fiquei assim, eu disse: vestir a farda? Ô Senhor, mas é tão quente. Porque a gente usa coturno, esse coturno pesa. Eu disse: ô Senhor, é quente demais. Aí eu ia vestir uma roupa normal. O Senhor disse: veste a farda. Aí eu disse: é agora. É melhor obedecer do que sacrificar. Só que ali já tinha um propósito. Quando eu chego naquele lugar, você vai entender, porque quando eu li essa palavra aqui, eu lembrei, está no mesmo contexto. Quando eu cheguei naquele local, eu já estava em campanha, com os acompanhantes da área hospitalar, e o Senhor tinha me dado o lugar. Era lá na área, tem a cozinha e depois vem a área. O Senhor disse: é aqui. E aí eu comecei um propósito de oração, todos os dias, 9 horas da manhã. Quando eu cheguei naquele lugar, eu disse assim para a moça que trabalhava comigo: reúne o pessoal, vê se tem alguém lá em cima ainda, porque às vezes, nesse horário de 9 horas, o pessoal sai para o hospital. Reúne o pessoal. E quando eu saí lá fora, eu fui orar na minha sala, e quando eu saí lá fora estava cheio. Só que ainda faltavam algumas pessoas descer e eu fui lá fora. Quando eu cheguei na calçada, eu orando, aí eu disse assim: Senhor, o que tu queres que eu fale para eles? O Senhor disse: a verdade. E assim foi feito. Eu comecei a falar a verdade. E quando eu falei a verdade para eles, de quem era o Senhor, falei da cruz para eles, falei do nosso Deus vivo. Naquele momento ali, ia saindo uma mulher da cozinha, toda assim, dura. Aí eu olhei para ela, eu disse: a senhora está bem? Aí ela disse: irmã, desde a hora que eu cheguei de viagem, eu sentia que eu acho que eu tive um torcicolo. E ela toda dura assim. E aí ali eu comecei, dei continuidade na palavra. Quando eu fui orar, o Senhor disse assim: ore por ela. É melhor obedecer do que sacrificar. E eu comecei a orar por aquela mulher. E o Senhor me deu a visão. E ali, quando eu comecei a orar por ela, ela desmaiou. E eu disse: gente, me ajuda, porque ela era um pouco, fortinha. E eu: me ajuda aqui, pega uma cadeira. E o Senhor disse: no pescoço. E eu vim aqui, fiz um ato profético. E o Senhor me mostrou uma flecha desse tamanho. E ali aquela mulher foi curada. Toda vez que ela vai na Shekinah, ela disse: irmã, nunca mais eu senti nada. Você está entendendo aí o contexto da palavra? Obediência. Quando chega o tempo de Deus para nossas vidas, quando o Espírito Santo fala, espere o Espírito Santo falar. E aí você entra para um tempo de preparação. E depois ele vai enviar. Quando ele te leva a outros lugares, é porque ele tem um propósito ali. Ele tem um propósito naquele lugar. E hoje eu entendo por que eu estou naquele lugar. E eu já tenho 5 anos ali naquele lugar.
sabe por que eu estou ali? Sabe por que você está no seu trabalho, ou seja, num projeto trabalhando? Porque o Senhor tem propósito, Ele vai lhe usar ali. Mas Ele só vai te usar quando você tiver um relacionamento profundo com Ele. Ele vai te dar visões, Ele vai te dar palavra. E ali aquela mulher foi curada. Teve outros milagres também naquele lugar. O ano passado, eu fiquei em outro setor. E foi outra pessoa para o meu lugar. E aí a pessoa teve que ir embora, cuidar dos pais que adoeceu. E eu retornei. Só que agora eu não estou mais como coordenadora. Eu estou como diretora administrativa. Tem um coordenador lá. E o Senhor falou assim: ore. É melhor obedecer do que sacrificar. E ali muitas coisas têm acontecido naquele lugar. Fazemos campanha naquele lugar. Porque, amados, a pessoa quando vem com um parente de um lugar, ele vem, a mente dele vem totalmente assim perturbada, preocupada. Não sabe se aquela pessoa vai voltar com vida ou se vai falecer. Então é para isso. Hoje eu entendo por que eu estou lá. É para levar o Evangelho. E olha aqui, vamos dar continuidade. Lá no versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Por que é importante a gente estar preparado? Porque vai chegar pessoas para você e vai dizer assim: me dê uma palavra de encorajamento, de libertação, de perdão. E nós precisamos, como igreja do Senhor, estar preparados. Irmãos, eu comecei assim, eu tenho 16 anos já no Evangelho e 16 anos na Nova Aliança também. E só de 2019 para cá foi que eu comecei a mudar. Só de 2019 para cá eu vim entender o propósito de Deus. Só de 2019 para cá eu vim entender que eu era filha. E de 2023 para cá eu vim entender o propósito da cruz. Nós precisamos entender o propósito da cruz. E nós precisamos levar a outras pessoas o propósito da cruz. Então, aqui aconteceu dois fatos. Lá no versículo 2 aconteceu o quê? A separação para uma missão. Lá no versículo 10, onde Paulo expressou para aquele homem que ele era filho do diabo e inimigo de tudo que era justo. Ali começou uma malícia, uma falsidade da parte de Elimás, para não deixar o Senhor chegar até aquele homem, a palavra de Deus, o poder de Deus, a libertação sobre a vida daquele homem, a salvação, a cura, tudo isso precisava chegar até ele. Mas foi quebrado. Foi quebrado. Então é um tempo de quê? Preparação. Lá no versículo 22, diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Ele fala de testemunha. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Quando o Senhor nos chama para a grande obra, para a grande missão,
assim como Ele chamou Paulo. Quando a gente vai, é para nós sermos testemunho do Senhor, de quem Ele foi, de quem Ele é e de quem Ele será sempre. Nós somos testemunhos dEle, e nós precisamos seguir de acordo com a vontade dEle. Sabe por quê? Vou lhe explicar. Quando nós fazemos as nossas próprias vontades, nós saímos um pouquinho do plumo do Senhor, e nós retardamos as promessas e os propósitos de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos fazendo a nossa vontade e não a do Senhor. E nós precisamos fazer a vontade dEle. Tudo que formos fazer, permissão, tem que ter permissão dEle. Orar, apresentar. Porque que muitas vezes nós seres humanos, às vezes nos frustramos, decepcionamos, ficamos magoados, carregando uma turbulência de coisa, porque a gente foi com a nossa própria vontade, e ali a gente só se frustrou. Não era o tempo de Deus. Quando o Senhor falar, te entregar algo, Adriana, eu vou levantar os teus pés para outra nação, um exemplo, e eu recebo. Vou levantar os teus pés para outra nação. Eu não posso simplesmente, pois eu já vou arrumar minhas malas. Não. Ele já lhe alertou. Mas é necessário que você vá para o secreto todo dia e comece a se preparar, porque Ele avisou, Ele alertou, mas para você se preparar. Ele não disse assim, não, vai, já arruma tua bagagem e vai. Às vezes acontece, mas é tudo no tempo de Deus. Se prepare. Deixe de fazer as coisas com a força do teu braço. Se prepare. Um tempo precioso com Deus. Sabe por quê? Porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, porque Ele vai vir buscar a igreja do Senhor. E aqueles que não estiver preparado, fica. Simples. E eu quero te dizer, o Senhor se agrada da simplicidade. É na simplicidade que Ele move. É na simplicidade que Ele age. Para isso nós precisamos ter duas coisas: um tempo de preparação, obedecer. Dentro do tempo de preparação tem a espera, a transformação, a mudança, a renovação da mente. Tem a renovação de tudo. Corpo, alma, espírito, tudo é renovado. Por isso que Ele te separa para um tempo de preparação. E quando Ele te tira do tempo de preparação já para enviar, obedeça. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Lá mais à frente, no verso 25, quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Uma pergunta. Mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. É forte. Nós temos um Deus que nós não somos dignos nem de desamarrar as sandálias dele. Caminhe lá para o verso 32. Olha o que diz aqui. Nós lhe anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Viu aí a fidelidade dele? Ele foi fiel conosco.
Será que nós temos sido fiel com Ele? Como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós precisamos entender que nós somos filhos. Do cativeiro nós já saímos. E tem promessa do Senhor para as nossas vidas. Seja onde Ele quer nos colocar. Se for nas nações, se for numa aldeia indígena, se for dentro do hospital, se for dentro de um projeto, mas Ele tem propósito. Ele tem propósito para nossas vidas. Mas eu quero te dizer, igreja, ande conforme o Espírito Santo te falar. Você tem um chamado? Todos nós temos um chamado. Mas nós precisamos ouvir o Senhor. Ai, não, eu tenho um chamado. Eu vou lá. Será que esse é o tempo que o Senhor tem para você? Calma. Ele vai mandar no tempo dele. Lá no verso 35. Lá no verso 35 diz assim: Assim ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Quando o Senhor veio, que Ele passou por toda a trajetória, morte de cruz, ali não foi permitido o corpo dele se decompor. Mas olha o que diz mais à frente, no 37, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Quem Deus ressuscitou? O filho dele. Foi o filho dele. Ele não sofreu dano de se decompor a carne. Mas aqui à frente diz assim, no 39. Eu vou ler o 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Olha o tanto que Deus é maravilhoso nas nossas vidas. É proclamado o perdão dos pecados. No 39 diz assim: por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Você crê? Parece que são as duas pessoas que crê. É justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Deus é bom em todo tempo. Bem aqui no 36 diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração adormeceu. Chegou o tempo dele. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Por que o corpo de Davi entrou em decomposição? Ele era o segundo coração de Deus, sim, mas também tinha falhas. O do nosso irmão, do filho do homem, não se decompôs. Por quê? Porque ele era santo. Ele é santo. Você entendeu aí a diferença? É forte, né, igreja? Tudo vem no tempo certo do Senhor e não no nosso. Eu quero que você entenda nessa noite. Tudo é no tempo dele. Às vezes você está com pressa para algo, mas é no tempo dele. Espera. Te deleita, confia, entrega. A entrega na nossa vida é necessário. É necessário entregar. Mas essa entrega dói. Eu falo isso por experiência própria. A entrega dói. Mas é prazeroso. Porque quando você entrega para o Senhor começa a fazer um sobrenatural na sua vida.
sem tamanho. Vá para o secreto, igreja, e se prepare. Se prepare. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de preparação. Eu anotei aqui algo do meu entendimento. Muitas vezes queremos agir por impulso, fazer sem perguntar para Deus se é. Muitas vezes não. Uma boa parte é assim. Nós rejeitamos a preparação. Quando nós rejeitamos a preparação, o processo, nós estamos rejeitando os planos de Deus para a nossa vida. Porque Ele primeiro prepara. Ele primeiro lapida. Ele primeiro cuida. Ele arranca os espinhos. Ele tira tudo aquilo que não está agradando Ele. Para depois cumprir o seu plano em nossa vida. Amém, igreja? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. E eu quero te dizer nessa noite, você que por um momento se frustrou, se magoou, aconteceu algo na tua vida que te paralisou, eu te convido hoje a sair desse lugar escuro e vir para um lugar de luz, a luz de Cristo. Se você parou por alguma circunstância ou porque se acha incapaz, eu quero te dizer uma coisa: todos nós somos capazes, porque a capacidade não vem de nós, vem dele. É Ele que capacita, é Ele que mostra, é Ele que faz, é Ele que prepara o vaso para no tempo enviar. Foi assim que aconteceu com Paulo, com Barnabé. Eles foram para essa grande missão. Encontraram barreira? Sim. Encontraram a barreira que nós lemos agora há pouco. Aonde a gente for, a gente vai encontrar algumas coisas. Só, igreja, que nós precisamos estar fortes. Nós precisamos estar com a nossa casa firmada na rocha. Não firme ela na areia, não. Porque a primeira ventania desmorona tudo. Você precisa fazer o seu alicerce naquele cimento bem bruto. Como assim, irmã Adriana? Com choro, com súplica, com renúncia. Nós precisamos ter como estilo de vida a oração, o jejum, a renúncia. A renúncia, ela precisa vir todos os dias na nossa vida. Todos os dias ela precisa vir. Qual é a tua área que tu precisa renunciar? Fale para você mesmo, qual é a área que você precisa renunciar? Eu quero lhe dizer uma coisa, que a partir do momento que você renunciar, começar a fazer renúncias, entregar para Deus aquilo que precisa ser entregue, a sua vida vai vir um sobrenatural da parte de Deus. Tudo vai começar a acontecer. Deixa Ele te preparar. Deixa Ele fazer. Permita-se. É necessário a gente se permitir. Tem uma frase que nós sempre trazemos em todos os cursos da capelania. Ela diz assim: aquele que não se permite passar pelo processo não pode usufruir da glória futura. Você vai chegar diante do Senhor como? Permita-se. Se você tem um déficit de ira, eu não sei qual é a tua situação, permita-se. Abre o coração e diz: Senhor, tira tudo aquilo que não te agrada. Eu abro meu coração hoje para tirar todas as mágoas, toda a falta de perdão, tudo aquilo que me paralisou, tudo aquilo que parou meu ministério. Você não veio para ter um ministério parado, você veio para avançar para o reino. Você precisa avançar para o reino de Deus. Sabe esse medo
que às vezes aí nós sentimos, lança ele fora. Começa a caminhar, começa a correr, porque o tempo é chegado e ele está encurtando. Cada dia que passa ele está ficando curtinho. Olha para o teu vizinho da direita, teu vizinho da esquerda, da frente, do fundo, do outro quarteirão, e começa a levantar os teus pés para a boa obra. Não fique só aí sentado. Eu falo isso por experiência própria. Eu passei muito tempo sentada, mas foi necessário o Senhor moer para me poder entender. Há muito tempo ele vinha falando, mas foi preciso. E um dia eu falei para o Senhor, quando eu ainda caminhava na célula da Denise. Uma vez ela fez uma célula aqui próximo, e as mulheres lá tudo adorando, e eu olhei assim, eu disse, não. Tinha um móvel assim na sala da irmã, e ali mesmo eu me abaixei, e eu disse para o Senhor, Senhor, hoje, exatamente hoje, eu desço a casa do oleiro. Senhor, eu não quero mais viver essa Adriana. Será a Adriana que você vai moldar. Será a Adriana que você vai tratar. Então naquele dia eu decidi. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu ainda caminhava com a pastora Rosa, ela disse assim, eu vou te levantar para liderar. Aí eu fui para casa assim. Cheguei lá em casa, eu disse não. Aí eu disse, pastora, que hoje ela é pastora lá em Açailândia, né? E eu disse para ela, eu disse não, ainda não, espera mais um pouquinho. Ela, mas minha filha, eu não, ainda não. Porque eu sabia que ali não era o tempo de Deus. Sabe por que eu não aceitei? Vou já lhe dizer, igreja. Porque eu estava marcada de feridas, de frustrações, de decepções. Eu estava frustrada. Eu disse, Senhor, não é dessa forma não. E um dia o Senhor falou comigo. Quando eu saí da célula, que eu coloquei o pé em casa, Ele falou, é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu obedeci. E quando foi para chegar o tempo do Senhor, quando foi para chegar o tempo dele na minha vida, eu tive sonhos, eu tive visões, por várias vezes. E aí eu comecei a me preparar. Eu compartilhava com a minha líder, que hoje ela é minha supervisora. E eu falei para ela, eu vou me preparar. Porque o Senhor tem falado. E não era só através de sonhos, visões, mas dentro da palavra. Eu quero contar algo para vocês, amados. Eu passei exatamente 8 anos lutando para entrar na capelania. Olha aí, 8 anos. Mas as portas só eram fechadas. Aí um dia eu disse assim, não, vou dar um tempo. Aí esqueci completamente da capelania. Quando foi em 2019, no mês de setembro, o Senhor disse assim, eu estava lavando a área lá de casa, o Senhor disse assim, sobe o monte. Aí eu fiquei assim, disse, estou ficando maluca. E aí Ele falou de novo, sobe o monte. Aí eu disse, espera aí, eu não vou ser mais desobediente não. E na semana seguinte eu comecei a subir. Eu passei 15 dias subindo 3 horas e descendo 5. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu chorava, orava, cantava os hinos da harpa. Eu disse, Senhor, o Senhor estava me preparando para o início das promessas dEle. O Senhor estava me preparando para a perda do meu pai. O Senhor estava me preparando
para entrar dentro da capelania. E quando eu estava lá sentada, lá na selva, eu sentada no banco lá, quando eu vi aquele homem subindo no altar, eu comecei a chorar. Eu disse, quem é esse homem? Desse tamanhozinho, é o coronel, viu, gente? E eu disse, quem é esse homem? Eu fiquei assim, eu comecei a chorar, eu disse, meu Deus, eu vou já apagar bem aqui, porque eu estou chorando. E as lágrimas começaram a descer, e ele começou a contar o testemunho dele, e o Senhor começou a bradar no meu coração, e ele disse assim, filha, foi esse o tempo que eu escolhi para ti. Porque a Adriana, com a força do braço dela, porque queria entrar há 8 anos atrás. Só que o Senhor fechou. Porque o tempo dele não era naquela época. O tempo dele foi 26 de setembro de 2019. E foi onde tudo começou a acontecer. Aí eu disse, agora eu entendi. E um dia eu falei para Deus dentro do meu quarto, eu disse, Senhor, e agora? Eu fiz o curso. E agora? E essa farda? Quando eu terminei de orar, 11h30 o coronel ligou, me convidando a coordenar o projeto. Aí eu comecei a entender o propósito de Deus. Ele me levou para aquele lugar, para isso que eu acabei de falar para vocês, para evangelizar. Para dar uma palavra àquelas pessoas que chegam ali. Então eu quero te dizer que quando o Senhor levantar os teus pés é porque Ele tem um propósito. Você vai fazer algo lá, e quando você chegar naquele lugar, Ele vai te direcionar. Você não chegue no lugar que o Senhor tem para você, eu vou fazer. Primeiro Ele, pergunte a Ele. Sabe o que é isso? Dependência de Deus. É dependência de Deus. Quando nós entendemos e quando nós começamos a caminhar e depender do Senhor, Ele começa a fazer todas as coisas. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria pedir para o pessoal da mídia colocar um louvor.